Em Abu Dhabi, o mundo viu aquela cena, um aperto de mão que parecia prometer a paz. Mas o que realmente estava em jogo ali não acontecia na mesa de negociações. Hoje, a gente vai desvendar uma história de diplomacia, sim, mas também de uma guerra invisível, sabe? Uma guerra travada com palavras e narrativas. Uma batalha pelo poder que vai muito além de qualquer fronteira. Pois é, enquanto as câmeras focavam nos diplomatas, a verdadeira batalha pelo futuro desse conflito estava rolando bem longe dos holofotes. Uma guerra pela legitimidade, travada não com tanques, mas com ideias, com narrativas. E é exatamente essa frente que a gente vai investigar agora. Bom, vamos começar pelo que todo mundo viu, a frente diplomática. Para entender essa segunda batalha, a da propaganda, primeiro a gente precisa analisar por que esse encontro em Abu Dhabi foi tão importante, tão histórico e o que, de fato, estava em jogo ali. Para a gente sentir o peso do momento, vamos voltar um pouquinho no tempo. Imagina só, desde o começo da invasão, lá em 2022, se passaram 4 longos anos sem um único encontro direto entre os 3 principais envolvidos. Então, em janeiro de 2026, em Abu Dhabi, alguma coisa muda. Pela primeira vez, Estados Unidos, Ucrânia e Rússia estão cara a cara. A expectativa era enorme. E quem estava na mesa? Bom, claro, as delegações da Ucrânia e da Rússia. Mas a grande novidade era o papel dos Estados Unidos. Eles não estavam lá só para assistir, não. Eram os mediadores principais, liderados por figuras bem próximas ao Trump, como o enviado especial Steve Witkoff e o Jared Kushner. Isso sinalizava um envolvimento americano muito mais direto do que a gente tinha visto até então. Só que toda essa expectativa diplomática não demorou para esbarrar num obstáculo que parecia intransponível. Uma verdadeira linha na areia, sabe? Desenhada bem no mapa da Ucrânia. E o nome dessa linha era Donbas. E aqui a gente vê o impasse na sua forma mais pura. De um lado, a Rússia exigindo controle total do Donbas e a retirada completa das forças ucranianas. Do outro, a promessa firme da Ucrânia: não ceder nenhum centímetro de território em hipótese alguma. Eram 2 posições que simplesmente não tinham como conviver. E essa não era só uma posição política, era quase uma questão de identidade nacional, como o presidente Zelensky deixou bem claro. A declaração dele de que a Ucrânia não cederá seu território, em hipótese alguma, transformou aquela geografia num símbolo da soberania do país. Negociar isso seria como negociar a própria existência da Ucrânia. E o resultado? Um impasse, como era de se esperar. Apesar daquela fachada diplomática de conversas construtivas, a verdade é que não se chegou a acordo nenhum. O muro do Donbas continuou de pé. E foi exatamente esse beco sem saída na diplomacia que abriu a porta para o segundo campo de batalha. O que nos leva a uma pergunta fundamental. Com o mapa travado, com as negociações paradas, existiria uma outra forma de vencer? Um outro campo de batalha? A resposta é sim, e essa segunda frente não se luta com soldados, mas com palavras. A estratégia russa mudou o foco do mapa para a pessoa. O objetivo passou a ser minar a credibilidade de quem lidera a Ucrânia. E essa aqui é a arma escolhida para essa guerra de informação. Uma ideia simples, mas muito poderosa, repetida sem parar pelo Kremlin. O mandato de Zelensky acabou em 2024, então ele seria um líder ilegítimo. É um ataque direto não às políticas dele, mas ao próprio direito dele de governar. E o objetivo estratégico por trás disso é genial, na sua simplicidade destrutiva. Porque se Zelensky é ilegítimo, qualquer acordo de paz que ele assinar não vale nada. É um jeito de sabotar a paz antes mesmo dela ser negociada, minando o apoio internacional e plantando caos. Só que essa alegação é uma cortina de fumaça, e agora a gente vai dissipar essa fumaça, olhando para os fatos, para a realidade da Constituição ucraniana, para separar o que é ficção e o que é propaganda. A peça-chave aqui é a lei marcial. Basicamente, é uma regra temporária imposta durante um estado de guerra. E, segundo a lei da Ucrânia, ela proíbe de forma explícita a realização de eleições nacionais. Ponto. E a realidade legal é bem clara. Primeiro, o artigo 108 da própria Constituição ucraniana estende o mandato do presidente até que um novo possa ser eleito. Segundo, a questão prática, Como fazer uma eleição justa com milhões de pessoas deslocadas? Além disso, existe um consenso político interno. Todos os partidos concordaram em adiar. E o mais importante, a comunidade internacional inteira, incluindo a União Europeia, reconhece Zelensky como líder legítimo. Ou seja, essa alegação da Rússia simplesmente não se sustenta. E o argumento final vem do próprio povo ucraniano. Uma pesquisa de 2023 mostrou que 81% da população é contra realizar eleições durante a guerra.
Isso mostra que a continuação do mandato de Zelensky não é só legal, mas também tem um forte apoio popular, o que desmonta ainda mais essa narrativa de ilegitimidade. Então, o que a gente tem aqui? Uma guerra com duas caras, com dois campos de batalha bem diferentes, mas totalmente interligados. Um se luta nos campos da Ucrânia e o outro nas mentes das pessoas ao redor do mundo. E a gente não pode nunca esquecer da dura realidade no terreno. Porque enquanto diplomatas trocavam palavras sobre paz em Abu Dhabi, a Rússia estava enviando drones e mísseis para destruir a infraestrutura da Ucrânia. Um contraste brutal que mostra como as palavras da diplomacia podem soar vazias diante do barulho da guerra. E, no fim das contas, tudo se resume a isso. De um lado, a batalha pela terra, uma luta física, por território, com foco ali no Donbas. Do outro, a batalha pela verdade, uma guerra de informação que busca definir quem tem o direito de negociar. E o resultado dessa batalha pode ser tão decisivo quanto qualquer avanço no campo militar. E assim, a próxima rodada de negociações vai ser mais do que um teste para a paz. Vai ser um teste para a verdade. A questão que fica não é apenas se a guerra vai acabar, mas como ela vai ser lembrada. A vitória será decidida no campo de batalha ou no campo da informação. E qual dessas vitórias realmente dura mais tempo?